Salve, salve, meu querido! Salve, salve, minha querida! Professora Adriana na área, 8º ano, língua portuguesa. E ó, quem tá aqui? Salve, Elisângela! Tudo bem? Tranquilinha? Que bom! Nós dois, eu e a Elisângela, vamos ficar com vocês hoje aqui nessa nossa aula. E é sobre o quê? Vamos ver os nossos objetivos para ver sobre o que será a nossa aula. A nossa aula vai falar sobre, os objetivos da nossa aula vai ser compreender, a partir das vozes do verbo, as funções sintáticas e relações semânticas do sujeito e do objeto na sentença. Identificar vozes verbais e perceber a intencionalidade, os chamados efeitos e sentido, no uso das vozes verbais. Então nós vamos falar sobre vozes verbais. É isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá, então? Observem aqui. Olha só. Olha essas imagens. Vamos pensar que tipo de ações essas imagens sugerem para nós, hein? Observe essa primeira aqui. O que isso aqui é, ó? Isso aqui é um espelhinho, não é? Aqui, olha, a placa aqui, o rapazinho ali. Conseguiram? Vamos ver lá. Então aqui sugere para nós, né, uma ação de olhar-se. É o espelho, vou abrir o espelho e vou olhar. Escorregar e se machucar. Vestir-se. Então são ações que lembram, imagens que lembram essas ações para nós, né? Então, quem está realizando essas ações e quem está sofrendo essas ações, não é? Olha só, vamos pegar aqui, olhar-se no espelho. Eu me olho no espelho. Quem que está olhando? Sou eu, não é? E eu estou olhando quem? Eu. Então, ao mesmo tempo que eu estou olhando, eu estou sendo olhado, é? Olhando e sendo olhado, ó, teu olho aí. Então, eu tenho um sujeito que faz e um sujeito que o sujeito que faz e sofre ação ao mesmo tempo, né? Então, eu sou o sujeito e eu sou o objeto, né? Olha que coisa que louco isso, né? Olhar e ser olhado ao mesmo tempo por mim mesmo? Não é louco nada, isso chama-se voz verbal, né, professor? Pare com isso. Vamos ver lá, então. A voz do verbo é a propriedade que nos informa sobre a relação entre o estado da coisa referido e os participantes do que é relatado. Temos as vozes verbais ativa, passiva e reflexiva. Vamos trocar isso em miúdos? Eu vou falar com você aqui mais pertinho para você. Para a gente fazer um tete a tete, né? A Elisângela também está junto aqui, ó. Nós dois aí, Elisângela, vamos ajudar eles ali, né? Voz verbal primeiro que não é a voz do verbo, o verbo não fala com você, esquece. Se você estiver ouvindo a voz verbal ali, olha, não é isso não, hein? Veja, voz verbal é a capacidade, né? Não é capacidade, mas é a característica que nós temos do sujeito, dele fazer a ação, dele sofrer a ação, ou ele fazer e sofrer a ação ao mesmo tempo. Por isso que nós temos as 3 vozes verbais. Voz ativa, o sujeito pratica a ação. Voz passiva, o sujeito recebe a ação. Voz reflexiva, o sujeito faz e recebe a ação ao mesmo tempo. Isso aí. Então, isso são vozes verbais. A voz reflexiva, que nós vamos conversar agora, ocorre somente em construções nas quais o sujeito ele vai acumular os papéis ao mesmo tempo, os papéis semânticos de agente e paciente. Como assim agente e paciente? Por quê? Sujeito agente é o que faz a ação, sujeito paciente é o que recebe a ação. Então, ao mesmo tempo, ele é o sujeito agente e o sujeito paciente. Por isso, reflexivo. Olha a ideia do espelho. Vamos pensar o espelho agora da literalidade? Quando eu me olho, eu vejo aqui, então está refletindo. É o que nós temos aqui, uma ação reflexiva. Ao mesmo tempo, eu olho e sou olhado. Então, ela é realizada pelo sujeito, retorna e reflete sobre o próprio sujeito. Vamos observar aqui a voz reflexiva. Então, além das vozes verbais ativa e passiva, lembrando, ativa, sujeito faz a ação. Passiva, o sujeito ele sofre a ação. Temos a voz reflexiva. O sujeito, ele vai ser o sujeito e o objeto, né, ao mesmo tempo, e agente e paciente, eles vão se coincidirem, são os mesmos. O sujeito e o objeto vai ser o mesmo, o agente e o paciente também vão ser os mesmos. Observem aqui
Ele olhava-se no espelho demoradamente, não é? Olha, ele olhava-se no espelho demoradamente. Nós temos o sujeito aqui que é ele, então o sujeito está fazendo ação, não está? Tá fazendo ação, observe. O ato de olhar, né? Ó, de olho. Então ele está fazendo ação. Mas ele olhava e olhava quem? Ele mesmo. Por isso que a ideia de reflexivo. Então, ele olhava-se a si mesmo. Então, voltava para si o olhar. Então, o que vai caracterizar a voz reflexiva é a presença dos clíticos, né? Dos pronomes clíticos, os oblíquos, te, me, se, nos. Isso que vai ter, é isso que vai mostrar para nós quando o sujeito ele faz e recebe a ação ao mesmo tempo. Então nós temos a voz reflexiva, em que, no caso do espelho lá, né, o pentear-se, eu me penteio. Vejam que eu estou fazendo ação e estou sofrendo a ação ao mesmo tempo. Então eu sou o agente e sou o paciente. Eu sou o sujeito e sou o objeto. Perceberam? Então isso nós temos ali. Então esta ação eu faço em mim mesmo. Agora já pensou uma coisa assim? Se encontra alguém lá, né? Num outro momento, não agora ali, mas se encontra o pai e a mãe. Pronto, encontrou a mãe, o pai vai lá e abraça. Então os dois abraçaram-se, não é? Quem que fez a ação? Quem que abraçou? O pai, no caso a mãe que eu falei, né? A mãe e eu. Então eu abracei minha mãe, mas ao mesmo tempo minha mãe me abraçou, né? Então eles se abraçaram, os dois se abraçaram. Então nós temos ali uma voz passiva, que é voz passiva? Uma voz reflexiva recíproca, em que os dois fazem a ação ao mesmo tempo e os dois recebem a ação ao mesmo tempo. Isso é voz reflexiva também. Tendo falado um pouquinho sobre isso, vamos lá, a primeira atividade nossa, hein? Leia o fragmento, ou melhor, os fragmentos do romance As Memórias de Eugênia. Cuide bem dela, minha filha. Essa árvore ainda tem muita vida pela frente. Eu vou cuidar, mamãe, não se preocupe. Mas eu me preocupo, Violeta. Quem vai cuidar dela depois de você? Então aqui, Marcos Bagno e Miguel Bezerra, né, As Memórias de Eugênio. No diálogo, qual a voz verbal pode ser identificada? Justifique. Para você encontrar a voz verbal, você tem que encontrar o verbo. Encontrou o verbo, você vai buscar o sujeito. Quem é o sujeito? Procurou o verbo lá, achou o sujeito. Achando o sujeito, vai ver. Esse sujeito, ele pratica ação? Ele recebe ação? Ou ele pratica e recebe? Hein? Fico aqui, você fica aí e vai lá, fazendo aí. Manda ver.
E aí, meu querido? E aí, minha querida? Fechou? Descobriram as vozes verbais que estão presentes ali? Vamos conferir? Vem, vem, vamos lá. Olha aqui então. No diálogo, qual voz verbal pode ser identificada? Justifique. Então, nas duas últimas falas, temos voz ativa e reflexiva. Observe lá. Eu vou cuidar, mamãe. Então, aqui ó, o verbo vou cuidar. Quem que vai cuidar? Eu. Quem que vai fazer a ação? Eu. Quem é o sujeito? Eu. Então, nós temos voz ativa. Sujeito pratica a ação. Não se preocupe. Mas eu me preocupo, Violeta. Aqui nós temos uma voz reflexiva, né? Então, olha, eu me preocupo. Então, há o sujeito eu faz a preocupação sobre ela mesma, né? Então, eu me preocupo. Então, eu tenho aqui um sujeito que, ao mesmo tempo, ele é agente e paciente. Ou seja, um sujeito e objeto ao mesmo tempo, né? Ele faz a ideia da reflexão ali. Então, nós temos a voz reflexiva aqui. Mas você encontrou, é claro, né? Show sempre, né? Vamos seguir? Vamos lá, então? Os verbos pronominais. Você sabia que nós temos verbos pronominais da nossa língua portuguesa? Sim. Temos verbos que já são pronominais por si só. Né? Eles são pronominais. Então é importante, se faz distinguir entre os verbos a voz reflexiva e os verbos que apresentam o clítico, sem que o sujeito seja de fato agente e paciente ao mesmo tempo. Na tradição gramatical, esses são os verbos pronominais, ou seja, o pronome está junto a eles, né? O sociolinguista brasileiro Marcos Bagno, que acabou de ler ali o livro, o texto dele, lembra? Em 2012 ele fala o seguinte, ele denomina os pronominais de verbos pseudo-reflexivos. O que é um pseudo-reflexivo? Ora, pseudo é falso, né? E o reflexivo a gente já sabe, aquilo que reflete, é o que retorna, é a voz reflexiva. Então os pronominais eles são falsos reflexivos, eles induzem a gente, induzem a nós, de maneira geral, a um erro lá, a pensar que eles são reflexivos e eles não são. Vejam lá, alguns verbos, né? Atrever-se, arrepender-se, porque ó, eu me arrependo, eu me atrevo, comportar-se, despedir-se, orgulhar-se, indignar-se, queixar-se, admirar-se, sair-se, né? Sair-se bem, sair-se mal, né? Eu me saí bem, né? Ele se saiu mal, entre outros verbos que nós temos dentro da nossa língua. Então esses verbos, você tem que observar, eles não são verbos reflexivos, eles são os chamados pseudo-reflexivos, segundo na sociolinguística, o Marcos Bagno, beleza? Os verbos, então, pseudos reflexivos, né, nesses verbos, não se percebe mais a ação rigorosamente reflexa. Aquela ação de fazer o outro, né, o sujeito fazer e receber a ação ao mesmo tempo. A indicação de que a pessoa, mas a indicação de que a pessoa a que o verbo se refere está vivamente afetada. É isso que nós temos aqui discutido dentro dos pronominais de maneira geral. Vamos ver aqui um outro fragmento nessa outra leitura. Observem lá. Está vendo essa árvore, Vivi? Ela é muito, muito velha. A menina olhou para mim, depois para a avó. Mais velha que você, vovó. Rosa sorriu. Muito, muito mais velha, querida. Ela foi plantada pela minha avó, Margarida, mãe da minha mãe, sua trisavó. Rosa nunca se queixou da vida com Antero. Ao contrário, sempre que falava dele, era com grande respeito, admiração e carinho. Aqui mais um trecho, então, das memórias de Eugênia. Vamos observar aqui. Identifique nos enunciados retirados do fragmento lido exemplo das vozes verbais. Hein? Vamos observar lá. Ó. Está vendo essa árvore, Vivi? Ela é muito, muito velha. Ela foi plantada pela minha avó Margarida, mãe de minha mãe, sua trisavó. Rosa nunca se queixou da vida com Antero. Agora é para você colocar em prática o que nós vimos aqui. Vamos buscar todas as vozes, a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Belezinha? Então, eu fico aqui, você fica aí fazendo. Vai lá, hein?
E aí, vamos voltar? Belezinha? Olha lá, vamos fazer a correção então? Aqui nós temos, nesse trecho, vamos encontrar, né, vamos buscar as vozes verbais que estão ali. Como que vocês fizeram? Como é que vocês fizeram para encontrar as vozes? Vocês lembram? Pode falar? Ah, claro, encontraram o verbo primeiro. Uma boa. Isso aí. Primeiro encontrou o verbo. E depois? Isso, sujeito. Vamos ver se acertaram então. Vamos ver lá. Ó. Primeiro ali, ó. Está vendo esta árvore, Vivi? Ela é muito, muito velha. Nós temos então o está vendo e o né? Então nós temos os dois casos aqui, que nós temos os verbos aqui, eles estão na voz ativa. O sujeito está praticando a ação. O sujeito, ele é o agente. É o agente da voz ativa nesse caso, por isso que ele é o sujeito. Na outra aqui, olha, que está em negrito. Ela foi plantada pela minha avó Margarida. Então, observem aqui. Foi plantada é uma locução verbal. Nós temos o verbo ser, mais o particípio. Aqui no particípio passado, plantada, né? Então, foi plantada. E tem ela. Então, ela foi plantada. Será que o ela, que é o sujeito, quem foi plantada? Ela. Será que o ela, que é o sujeito, ela está fazendo ação aqui? Não, né? Não está. Está sofrendo. Porque alguém plantou. Estou falando da árvore. A árvore foi plantada. Então aqui é uma voz passiva. Nós temos, como eu disse, o verbo auxiliar mais o particípio passado. Nós temos do verbo principal aqui, né? Nós temos o agente da passiva. Olha aqui o agente da passiva. Olha quem faz a ação. É a Margarida, que foi a avó. Né? A avó Margarida que fez. Ela que plantou a árvore. Então quem executou a ação foi ela. Ela é o quê? O agente da passiva. O sujeito aqui é paciente e nós temos o agente da passiva. Observe que há aqui ó, pela, a preposição por, né? Por mais a, pela. E a última aqui, em Rosa, nunca se queixou da vida. Então temos voz reflexiva, né? Rosa nunca se queixou da vida. Então o verbo, ele é pronominal, né? Ele é pseudo-reflexivo aqui, né? Rosa nunca se queixou da vida. Vocês lembram ali do Magno agora há pouco, ele te leu. Belezinha? Então é isso, né? Pensem o seguinte, para achar a voz, vai para o sujeito. Acha o sujeito e vê se ele vai fazer ação ou não. Observem esta oração aqui do meio, olha. Ela foi plantada pela minha avó Margarida, que é uma voz passiva. Como eu posso transformar essa voz passiva em ativa? Eu vou trazer o meu agente para sujeito. Então, a avó Margarida. A minha avó Margarida torna-se sujeito. Vai lá para frente. Então, minha avó Margarida fez o quê? Plantou. Esquece o foi. Plantou o quê? A árvore. Então, nós acabamos de transformar uma voz passiva em voz ativa. Beleza? Boa, né? E aí, o que nós estudamos hoje? Vamos retomar? Vamos sim, né? Nesta aula estudamos então o verbo, revimos as vozes verbais, ativa e passiva, e aprendemos sobre a voz reflexiva e os verbos pronominais, ou os também chamados pseudo-reflexivos. É isso aí, meu querido, é isso aí, minha querida. Eu e a Elisângela ficamos aqui, vocês ficam aí e até mais! Tchau, 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 tchau!